porque você quer, me influenciou. Não, ninguém. Se você, eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. Temos aí então um exemplo em contrário, né? O próprio sujeito é um exemplo contrário daquilo que ele está te oferecendo. Então eu vou lá, falo uma coisa, no próprio enunciado da coisa que eu falei, ou do que eu estou dizendo, ou por minha conta, já acabei de contradizer aquilo que eu estou te falando. Então um exemplo em contrário, ele próprio se refutou, né? Vamos entender o principal argumento e quais são os principais argumentos da galera que defende a Blaze aí. Fica comigo até o final do vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje estamos aqui mais uma vez falando do caso Blaze, os influencers que fizeram divulgações ali sobre aqueles jogos de casas de aposta, de cassino online, enfim, gerou uma grande repercussão, teve uma matéria no Fantástico no último domingo e basicamente esses influencers estão aí sendo cobrados pela internet e estão se defendendo, dizendo ali a sua versão sobre toda essa situação. Vamos ver o que dizem Carlinhos Maia e John Vlogs, duas figuras famosíssimas que divulgaram aí a Blaze, tá certo? Lembrando, pessoal, eu não estimulo nenhuma pessoa a utilizar esse vídeo para atacar nem o Carlinhos Maia, nem o John Vlogs, nem qualquer outra pessoa, tá certo? Quem vai julgar, se necessário, o que eles fizeram, ou vai investigar se é crime ou não, é a justiça, tá certo? A gente aqui cabe apenas conjecturar, ok? Vamos observar então os comportamentos não verbais e o argumento do John Vlogs e do Carlinhos Maia. Vamos lá. Pra você que tá em casa, se você não tem cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas... Tá, então ele entra numa comparação, né? Ele entra num argumento analógico, então ele fala assim, olha, você que não tem cabeça, não jogue, você que não sabe lidar com a cachaça, não beba. Então ele faz uma analogia, faz uma comparação para evidenciar na argumentação dele de que o problema não é o que ele está divulgando, e nem o fato de ele estar divulgando. O problema, na visão do Carlinhos Maia, é a pessoa que segue ele, que não teria um autocontrole, a pessoa que não tem uma capacidade de se controlar em relação a vícios, enfim, a impulsos. Essa é a argumentação do Carlinhos Maia, ele está defendendo ela por meio de uma analogia. Você que não tem cabeça, não jogue, você que não sabe beber, não beba cachaça, enfim. Vamos lá. Lá na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas sempre vão estar influenciando você para alguma coisa. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não. Tudo bem, então ali ele faz mais uma vez uma analogia, a tese dele, aí ele apresenta mais um argumento da tese que é: o mundo sempre está te influenciando para várias coisas, tá certo? Se eu dizer para você pular do penhasco, você vai pular? Não. Só que aí que tá, né? Nessa analogia, nesse argumento que ele trouxe, fazendo uma comparação com a Blaze, quando eu digo para você pule de um penhasco, usando o argumento que ele mesmo usou, eu não estou te apresentando nenhum bônus, eu não estou te apresentando nenhum benefício de pular do penhasco, né? Não é a mesma situação como é divulgada a Blaze. Na divulgação da Blaze, o Carlinhos Maia, os influenciadores, eles não viram para você e fazem uma divulgação apresentando o ônus, apresentando a situação como se fosse algo negativo. Eles não viram para você e falar assim, olha, aposte numa casa de apostas e cassino online onde a provável chance é de que você perca dinheiro, mas aposte. Não, eles não apresentam dessa forma. Como ele apresentou aqui o negócio do penhasco, né? Olha, pule de um penhasco. Eu tô apenas apresentando o ônus, né? Pule de um penhasco porque você vai morrer. Mas pule de um penhasco. Não. Como que é feita a divulgação? Uma divulgação, uma publicidade paga, você tem que colocar ali na sua argumentação algum benefício. Você tem que justificar a sua recomendação daquele produto por meio de algum benefício que o seu público vai obter, né? Então, olha, eles fazem a divulgação da casa de apostas colocando benefícios. Você vai ganhar uma graninha, né? Você pode ganhar um dinheiro, você pode, etc e tal, mas você está apresentando benefícios. Então, essa comparação, ela não faz sentido, tá certo? Essa analogia entre eu falar para você pular no penhasco, você não pula, e eu falar para você ir para Blaze, você vai logo a culpa é sua, não faz sentido nenhum. Porque no penhasco, você está deixando claro que, na sua argumentação, existe um ônus, né? Na sua argumentação, deixa claro, pule no penhasco. Olha, pula de um penhasco aí. E aí eu tô deixando claro que existe um ônus, você vai morrer. Agora, quando eu falo entre na casa de apostas, eu não tô deixando claro que existe um ônus, eu tô deixando claro que existe um bônus, tá certo? Então essa comparação não faz muito sentido. Interessante aqui, né, ver como que o Carlinhos Maia também usa de gestos ali, que a gente chama de gestos autoritários, né? Gestos de cima para baixo. Esse gesto que ele tá fazendo aqui, ó. Não jogue. Esse gesto que ele tá fazendo aqui, não jogue. Perceba como ele tá sincronizando a fala com o gesto ilustrador.
Essa sincronia, ela é proposital para gerar ênfase, né? Eu estou reforçando a minha mensagem, eu estou deixando claro a minha mensagem. Esse gesto aqui é chamado de toureiro, como se eu estivesse dominando ali um touro pelos chifres, tá certo? É um gesto persuasivo e é um gesto um pouco mais autoritário quando é feito de cima para baixo, tá certo? Não sei o que, não jogue. Eu tenho plena consciência, eu estou controlando a situação, segurando o touro pelos chifres, tá certo? É mais ou menos o intuito desse gesto, né? Transmitir uma ênfase maior. É tentar gerar uma credibilidade de que eu estou com a razão, né? Tentando gerar uma credibilidade na fala. Se você não tem cabeça, não jogue. E aí ele aumenta o volume vocal. Se você não tem cabeça, aí ele aumenta o volume. Não jogue. Mais uma vez enfatizando. Com o comportamento não verbal, com a linguagem corporal, ele está demonstrando muita confiança. Olha, eu tenho segurança plena nesse argumento que eu estou falando que a culpa não é minha, é de você que não tem controle. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas sempre vão estar influenciando você para alguma coisa. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não, tá? Então, você também aprende uma coisa. Você joga porque você quer, tá? Mais uma vez, né, na argumentação dele, a tese da argumentação dele é de que a grande questão, né, o grande problema gira em torno da pessoa que está jogando e não dele que está divulgando o jogo. Porque você quer, me influenciou. Não, ninguém... Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. Olha aí só. A gente tem aí, então, um exemplo in contrarium, ou poderíamos chamar também de uma contradição performática, né? O exemplo in contrarium é quando a pessoa apresenta um argumento, apresenta uma proposição, enfim, um argumento, né, no caso, e no próprio enunciado desse argumento, seja por conta de algo que a pessoa está falando ou por conta de alguma prática dela, automaticamente aquele argumento já está invalidado ou autocontradito, né? A pessoa se autocontraduz e ela acaba refutando o próprio argumento, se autorrefutando. Então imagine que eu vou lá e apresento para você o seguinte: olha, jogue o joguinho tal. Por quê? Aí eu vou apresentar os benefícios, né? Porque você pode ganhar uma graninha, você pode, etc e tal, você pode, etc e tal. Mas eu não jogo. Mas joga aí. Mas eu não jogo. Então, quando eu digo para você jogue determinada coisa e eu falo eu não jogo, eu acabei de me contradizer, acabei de apresentar uma contradição performática, tá certo? E o outro ponto é que eu estou removendo, ou melhor dizendo, eu estou diminuindo a presença do meu ethos na minha argumentação, quando eu faço uma estratégia dessa, né? O ethos, falando sobre retórica, vamos lembrar, né, dos 3 pilares que Aristóteles vai levantar pra gente na antiguidade grega, né? A retórica, pra gente comunicar de uma forma persuasiva, a gente precisa ter pelo menos 3 pilares, que é o ethos, o pathos e o logos. O ethos é a credibilidade do orador, são as credenciais do orador, a pessoa que está falando, né? É o quanto de credibilidade eu tenho naquilo que eu estou te dizendo. Então imagina que eu falo para você, olha, como eu estou falando agora aqui, uma análise da comunicação do Carlinhos Maia, etc e tal, e eu apresento para você no começo do vídeo, olha, eu sou o Vitor Santos, especialista em comunicação, comportamento não verbal, etc e tal. Ali eu deixei claro a minha credencial, né? Eu tenho a credibilidade para falar, para fazer esse tipo de análise. Quando o Carlinhos Maia fala, jogue tal jogo, mas eu não jogo, ele acabou de remover a credibilidade dele, ele acabou de tirar a presença do ethos no discurso dele. Ou seja, o discurso dele fica cada vez menos crível, fica cada vez menos persuasivo, tá certo? E, obviamente, ele está se contradizendo quando ele faz isso também, né? Eu divulgo, mas não jogo, tá certo? Divulgo, mas não jogo. Então ele está se contradizendo e a gente pode chamar isso de um exemplo in contrarium. Ok? O exemplo in contrarium é citado na estratagema, na obra de Schopenhauer sobre os estratagemas de como vencer um debate, né? No Brasil ficou conhecido como a arte de ter razão, a arte de vencer qualquer debate, 38 estratagemas para vencer qualquer debate, enfim. Mas o fato é que ele se autocontradiz e ele perde a credibilidade quando ele fala esse tipo de coisa, né? Olha, eu divulgo, mas não jogo. Agora, é curioso que ele só fale isso agora, nesse momento que ele é colocado contra a parede após uma matéria do Fantástico, né? Será que no primeiro momento, na primeira divulgação dele lá da Blaze, ele falou assim, pessoal, estou divulgando a Blaze, jogue, você vai ganhar uma graninha extra, você pode ganhar uma graninha extra, etc e tal. Deixando claro, pessoal, eu não jogo, nem nunca vou jogar, mas jogue aí. Será que na primeira divulgação ele fez isso? Ele abriu dizendo isso? Provavelmente não, né? Não sei, eu tô realmente colocando em questão de dúvida porque eu não acompanhei. Mas enfim. Vamos então agora pro vídeo do John Vlogs, né? Outra figura aí bem conhecida que falou sobre a Blaze, também divulga a Blaze há muito tempo, enfim. E você que quer dominar a sua retórica, quer saber analisar na fala das outras pessoas o que elas estão querendo realmente dizer por baixo das entrelinhas e quer saber analisar as emoções que elas estão sentindo naquele momento, mesmo que elas não te contem isso, agora você pode, com o nosso combo na
condição de oferta natalina metaforando, tá certo? É o combo da comunicação persuasiva. Ficou curioso? Quer entender mais sobre isso? Clica aqui no primeiro link na descrição desse vídeo e inscreva-se hoje mesmo no nosso combo para ter acesso ao meu curso de detecção do comportamento emocional e análise da linguagem corporal. Clica no primeiro link, informe-se e inscreva-se. Continuando aqui então. Que loucura é essa? Mano, é incrível, uma hipocrisia essa matéria, pois o maior, isso mesmo, o maior programa dos caras, o maior lucro do ano para essa emissora é patrocinado por uma casa de apostas. E é incrível como eles estão denigrindo a imagem de casa de apostas, onde... Tá, bom, vamos lá. O John Vlogs então ele inicia a argumentação dele um pouquinho diferente dali do Carlinhos Maia. Ele vai fazer um apelo à hipocrisia, né? É um tipo de argumento onde você cita a hipocrisia que está sendo levantada ali, né? Então ele fala, olha, o Fantástico está fazendo uma matéria sobre mim, mas é absurdo, né? Eles estão lá fazendo uma matéria sobre a Blaze, na verdade, né? Não sobre mim. E eles criticam casa de apostas nessa matéria, mas eles mesmos ali, o Fantástico, né? Os próprios produtores do programa, no intervalo do programa, colocam ali a propaganda de uma casa de apostas. Caras, o maior lucro do ano para essa emissora é patrocinado por uma casa de apostas. Então é interessante ver o seguinte, o John Vlogs inclusive está fazendo nesse momento uma assimetria do canto dos lábios, né? Um dos cantos dos lábios se eleva mais que o outro, né? Então uma microexpressão de desprezo, né? Ele está realmente desaprovando a ação da matéria, né? Enfim, da emissora que fez a matéria contra ele. E, novamente, ele está plenamente confiante do que ele está falando, né? De fato, ele acha uma hipocrisia mesmo. O apelo à hipocrisia, ele pode ser considerado uma falácia em dados contextos, né? Você simplesmente indicar a hipocrisia numa linha argumentativa não invalida o que está sendo falado, tá certo? Não invalida. Diferente do exemplo in contrarium, que você acabou de demonstrar no próprio enunciado, uma autorrefutação daquilo que está sendo dito. O apelo à hipocrisia é simplesmente dizer o seguinte, olha... você me manda tomar banho, mas você mesmo não toma banho. Logo, o que você falou é inválido. Não, a proposição universal é necessário tomar banho é uma proposição válida, tá certo? Quando o sujeito me fala para tomar banho e aquele sujeito não toma banho, aquilo é inválido para ele. Eu estou dizendo que o sujeito é um hipócrita, mas a proposição tomar banho continua sendo uma proposição válida, tá certo? Então, o que eu quero dizer, quando o John Vlogs usa esse argumento aqui... Pois o maior, isso mesmo, o maior programa dos caras, o maior lucro do ano para essa emissora é patrocinado por uma casa de apostas. E aqui o John Vlogs ele tem uma ótima persuasão, né, cara? Ele coloca gestos ilustradores, o maior lucro, não sei o que, gestos avançando, né? Quando a gente está muito confiante ou quando a gente quer transmitir confiança, é comum o uso do gesto abrangente, eu avanço meu gesto. Olha, cara, uma sacanagem, não sei o que, não sei o que lá. Então, muita confiança da parte dele. Mas o que o John Vlogs está citando, o apelo à hipocrisia, ele não invalida o que é levantado pela matéria do Fantástico, tá? E é incrível como eles estão denigrindo a imagem de casa de aposta, onde cassino é cassino. Aqui, ó. Tá, beleza. Vamos lá. A matéria... Do que eu me lembro, eu fiz um vídeo sobre o caso Blaze, do que eu me lembro, a questão da Blaze é que ela tinha um grande emaranhado jurídico que tornava difícil recolher o dinheiro e até mesmo entrar em contato para processar a empresa, né, para pessoas que se sentiram lesadas ali pelo serviço da empresa, pela Blaze, ficava difícil você entrar em contato, era um emaranhado jurídico muito complexo. E isso foi levantado pela matéria do Fantástico também. E o John Vlogs, ele foge do mérito de falar da matéria, né, de falar que mas as pessoas foram lesadas ou não foram lesadas, enfim, ele vai resumir tudo ali na questão. Agora sim, ele vai um pouco para a questão do Carlinhos Maia, né, vai dizer que a pessoa pode perder dinheiro e vai jogar um pouco também para a pessoa que entrou. É incrível como eles estão denigrindo a imagem de casa de aposta, onde cassino é cassino. Aqui, ó. Aqui, o cassino sempre vence, gente, sempre vence. É um entretenimento, dá pra você ganhar, dá pra você perder. E fé, não tem um vídeo meu na internet falando que é uma renda extra. Ó, que interessante, o John Vlogs ele já coloca muito ethos, ele já faz o oposto do Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia tira a presença do ethos dele, da credibilidade dele na argumentação, quando ele fala que eu divulgo, mas não jogo. E o John Vlogs ele faz o extremo contrário, ele aumenta o ethos dele, aumenta a credibilidade dele naquilo que ele tá dizendo. Ele fala, olha, cassino, eu tô aqui num cassino. Ele acabou de demonstrar uma evidência que é de certa forma, uma credencial, né? Eu tô aqui, eu vivo isso aqui. Cassino é assim, é assado, frito, cozido. E eu vivo isso, eu aposto. Então ele tá colocando o credencial dele. Olha, eu tenho credibilidade pra falar, porque eu vivo isso, eu estou aqui. Eu vivo isso aqui em Vegas, gosto de apostar, sou um apostador nato. Mas eu tenho uma coisa pra dizer. É incrível também como esses influenciadores... Tá, enfim, ele aumenta o ethos, né? Então, uma das formas de validar que o John Vlogs está utilizando aqui é a validação pelo ethos, né? Lembrando,
ele não tá entrando no mérito de falar sobre o emaranhado jurídico da Blaze, pelo menos não nesses stories. E eu também aqui deixando sendo justo, eu não sei se em vídeos passados ele já falou do emaranhado jurídico da Blaze e entrou nesse mérito. Então, pra não ser injusto com ele, eu também não sei. Aqui eu tô vendo um stories do cara após a matéria, né? Então, enfim. Mas aqui ele não deixa claro essa questão do emaranhado jurídico da Blaze. Mas percebam como a linha argumentativa dele vai numa linha focada em falar do ethos, em aumentar a credibilidade dele para o argumento dele ser mais válido, né? Então uma linha, quando ela é defendida apenas pelo ethos, né? Eu não sei se ele vai trazer outros argumentos, mas quando ela é defendida apenas pelo ethos, a gente fala que é uma linha argumentativa de autoridade. Eu valido a minha imagem para você e quero fazer você aceitar o que eu tô falando por meio de um apelo à autoridade. Pô, eu jogo cassino, eu vivo cassino, eu tô em Vegas, então acredite no que eu tô falando. É um apelo à autoridade, né? Não sei se ele vai agir dessa forma. Vamos continuar vendo aqui. Donato, mas eu tenho uma coisa pra dizer. É incrível também como esses influenciadores, famosos, atleta, não atleta, toda essa galera que fica aí divulgando, tudo quer fugir. Ah, que eu sou perfeitinho, que não sei o que eu sou... Não sabia. Para, mano, para, pelo amor de Deus. Tá pingando bem. Tá pagando, é publicidade. Ó, interessante, né? Mais uma vez, o uso de linguagem, de comportamento ilustrador, né? Dos gestos ilustradores, aumenta muito a persuasão. O cara coloca um gesto ilustrador, faz o sim com a cabeça, consequentemente você vai concordando com ele. Você vai falar assim, realmente, cara, pô, o que ele tá falando faz sentido, etc e tal. Então a persuasão dele é muito boa. Ah, que eu sou perfeitinho, que não sei o que. E agora a linha argumentativa dele é de falar de outros influenciadores. Olha, os outros influenciadores agora querem tirar o corpo da reta, enfim. Fazendo ali uma espécie de culpabilização de terceiros. Eu sou... Não sabia. Para, mano, para, pelo amor de Deus. Tá pingando bem. Tá pagando, é publicidade. E cassino sempre, gente, vai pagar muito pra influenciador. E não tem essa parada não, essa galera quer pagar de santinho e tudo mais. Gente, na Blaze eu sou um influencer como todos esses outros que vocês veem. Os caras da Blaze me pagam, eu faço meu serviço, stories, live, post no feed, o que seja, eu tenho meu valor por isso. E também eu fui um cara esperto, onde eu criei uma agência e trouxe um monte de influência que forraram muito e tá tudo falando, que não sei o que, não sei o que lá. Poxa, gente, vamos ser sinceros, tá todo mundo cheio aí, ó, cheio de dinheiro, tá ligado? E todo mundo querendo se afastar, mas é o seguinte, cassino é todos iguais. Tá. Então ele acabou de falar, né, explicar que ele fez apenas o serviço de influencer, né? Ele tá, obviamente, ele não tá entrando no mérito de falar sobre, que é a grande questão, né? Ele ou eles, é correto os influencers terem divulgado algo que tem uma alta probabilidade de prejuízo para as pessoas que vão consumir aquele algo? Essa é uma das grandes questões que tem sido levantada. É correto? Ele está explicando para a gente como que funciona o trabalho de um influencer que faz publicidade, tudo bem, eu também sei, eu também faço. Mas a grande questão é correto? Você poderia perguntar, é lícito também, né? Mas essa questão de ser lícito ele vai responder agora, acredito eu. Vamos lá. Ser sincero, tá todo mundo cheio aí, ó, cheio de dinheiro, tá ligado? E todo mundo querendo se afastar, mas é o seguinte, cassino é todos iguais. Todos eles são iguais. Se eu sentar numa mesa de blackjack ou roleta, dá pra gente apostar junto. Vai ser o mesmo resultado na cor e a carta minha você vai conseguir ver no seu lado. Perfeito, ele tá entrando numa linha argumentativa de falar sobre justamente o que eu falei, se é lícito ou não. Olha, entre ser lícito na internet e fora dela, a cassino é igual. Se a gente sentar pra apostar junto, todos os cassinos no Brasil é igual, não tem... Ó, todos os cassinos no Brasil são iguais, no caso, né? Todos os cassinos no Brasil são iguais. Ele tá falando em relação a linha argumentativa dele, ele não tá entrando nisso agora, mas ela se aproxima da questão da justiça. Olha, juridicamente é isso, tá? Você vai conseguir ver no seu lado se a gente sentar pra apostar junto. Todos os cassinos no Brasil é igual, não tem essa. E outra, regulamento não existe no país. É um lugar que tá sendo regulamentado. É o que eu falei. Então, ele caminha para o juridiquês, né? Na linguagem dele, ele vai falar primeiro. Cassino, eu tenho credibilidade porque eu vivo isso, eu aposto e tal. Então, ele coloca o ethos dele ali. De fato, eu teria mais credibilidade em conversar com o cara que vive de aposta para entender como que funciona do que com o cara que não aposta e divulga um negócio de aposta. Então, depois ele vai entrar numa linha argumentativa de falar que vários influencers encheram o bolso de dinheiro. Vai falar sobre ele ter feito apenas um serviço. É um serviço, cara. Eu divulguei um produto. Eu sou influencer, então compete. Tá nas minhas competências. E aí ele vai entrar na questão jurídica da coisa. Mas reclama que a Blaze não é legalizada. Não tem regulamento no Brasil. Lado, se a gente sentar pra apostar junto. Todos os cassinos no Brasil é igual. Não tem essa. E outra, regulamento não existe no país.
É um lugar que está sendo regulamentado. Em outras palavras, não é crime, tá? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Você jogar cassino no Brasil está sendo regulamentado. A linha que ele está querendo trazer, me parece ser essa. Olha, não é crime, tá? Eu divulgar uma casa de apostas não é crime. Então, obviamente, uma linguagem jurídica. E o cassino no Brasil não é crime, tá? Existem cassinos no Brasil. Não é crime nem divulgar uma casa de apostas e também não é crime você fazer um jogo num cassino. Pelo menos essa é a linha argumentativa que ele está querendo trazer. Aí a gente cai numa grande questão, né? Para além da análise não verbal, né? A dúvida que surge do público é: tudo bem, mas pode ser que seja lícito você jogar um cassino no Brasil. Pode ser que seja lícito. Eu não sei, tá? Eu realmente não sei. Eu tô indo na linha argumentativa dele e estou respondendo em relação à linha argumentativa dele. Eu não sei mesmo de questão jurídica sobre casa de aposta no Brasil, como é que funciona, tá? Pode ser que seja lícito, tudo bem. Pode ser que seja lícito você divulgar esse tipo de produto. Pode ser que isso seja uma atividade, uma função da sua profissão. Aí a gente cai na questão, mas é correto? E para falar isso a gente vai entrar em questões sobre moral e ética, né? Então você percebe como que a gente sai da análise da linguagem corporal e entra numa análise filosófica da coisa, né? Porque a pessoa pode virar e falar assim: pô, velho, eu tô fazendo meu serviço, eu divulguei, a pessoa entrou. E aí combina com a comunicação do Carlinhos Maia, né? A pessoa entrou e jogou porque ela quis. Eu fiz o meu serviço, eu divulguei, e a parada que eu divulguei não é crime, não é ilícita, né? Essa é a linha argumentativa do John Vlogs. Então, se eu não cometi nenhum crime, eu não estou errado, tá certo? O que eu fiz não é incorreto. Pois muito bem, a gente pode fazer uma pergunta, né? A gente pode, na verdade, trazer uma evidência para tentar ver se é possível examinar a questão meramente por meio da legislação vigente, tá? E lembrando que eu não sei qual é a legislação, tá? Eu tô indo na linha argumentativa do John Vlogs. Hoje, você que tá vendo esse vídeo, você que namora, né, que é casado, enfim, tem marido, tem esposa, enfim, tem um parceiro, uma parceira, você sabia que traição não é crime? Não é crime você trair seu parceiro, sua parceira. Se você trair essa pessoa hoje, você não tá cometendo nenhum crime, tá certo? Melhor dizendo, se o seu parceiro ou a sua parceira estiverem te traindo, ou se eles te traírem hoje ou amanhã, eles não estão cometendo nenhum crime. No Brasil, a traição não é crime, tá certo? Dá pra gente olhar pra isso e falar assim: bom, então está correto, não há nada de errado com a traição, né? Você viraria pro seu marido, pra sua esposa, e se soubesse que está sendo traído, que seu marido, sua esposa está lhe metendo um belo par de chifres, e falaria: nah, pô, é só isso, eu achei que você estava ali matando alguém, cometendo homicídio, latrocínio. Se você está me traindo, não é crime, então não tem nada de errado, pô, continue me traindo aí, tá tranquilo. Você que tá aí sendo prejudicado numa traição, você falaria, francamente, você olharia pra pessoa que tá com você e falaria assim: não, mas você não cometeu nenhum crime, então o que você fez não é errado, você está corretíssima. Obviamente que não, né? Então a gente vê como a questão ela não pode ser respondida meramente pela legislação vigente. E lembrando que eu não sei qual que é, tá? Porque às vezes eu tô falando isso e a legislação já fala que não é crime sim, e o João Vlogs tá inventando coisa. Mas enfim, para responder essa questão, a gente tem que olhar para bases filosóficas. Não há como escapar disso, cara. Não tem como fazer uma visão, não tem como trazer uma reflexão sobre o assunto sem cair na filosofia. A gente poderia começar dizendo o seguinte, né? A resposta do John Vlogs, a resposta do Carlinhos Maia, são perfeitas respostas que refletem muito bem o mundo moderno, né? Quais são os falsos deuses, né? Ou quais são os deuses do homem hoje em dia? O sexo, o poder e o dinheiro, né? A gente acredita muito nessa, eu não vou falar Santíssima Trindade, mas enfim, nessa trindade moderna, né? Que um está relacionado com o outro, e se eu tenho um, eu consigo trazer os outros dois. Então, se eu tenho muito poder, se eu sou uma pessoa poderosa, seja pelo meu cargo, seja pela minha família, enfim, pela linhagem familiar que eu nasci, eu consigo facilmente escalar socialmente e estar num local onde eu recebo dinheiro e onde eu tenho sexo fácil, né, com qualquer pessoa. Se eu sou uma pessoa muito atraente, muito bela, e eu consigo sexo, eu domino a área do sexo, eu consigo ter relações com qualquer pessoa, eu consigo trazer facilmente o dinheiro e o poder para mim também. E se eu tenho apenas o dinheiro, se eu sou uma pessoa que por algum motivo tem muito dinheiro, eu consigo tanto galgar um espaço onde eu tenho poder e eu consigo ter sexo a hora que eu quiser também, com muito dinheiro. Então esses são aí os deuses do homem moderno, né? O dinheiro, o sexo e o poder. Perceba que nessa visão moderna, a gente está excluindo a virtude, porque a gente cai naquela questão, né? Sem querer me aprofundar muito em citações bíblicas, mas obviamente a gente vai cair na citação, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu posso, em teoria, é um crime eu trair a minha esposa? Não é. Mas é correto? É moralmente correto? É ético eu fazer isso com a minha esposa? Né?
e se você é religioso, é pecado, então a gente não tem como fugir da filosofia e nem da religião, que vão orientar a gente a lidar com essa questão. E falando um pouco abertamente do assunto, eu acho que uma das grandes problemáticas do porquê que muitas vezes esses influencers não percebem o quão errados eles estão, é porque o homem moderno ele não tem espaço nem para Deus e nem para filosofia. Não há espaço. Quando eu coloco o dinheiro, o poder e o sexo, não há espaço para Deus ali no meio, tá certo? Deus tem que estar acima de tudo, óbvio. Mas quando eu coloco dinheiro, sexo e poder, não há espaço para Deus e muito menos para filosofia, tá certo? Não há espaço para reflexão. Eu fiz um vídeo aqui sobre o Felipe Neto, que ele fala, né, que olha, eu tive muito sucesso, tive muita grana tal, e eu ainda não estou satisfeito. Quer dizer que a felicidade não existe. Não. Bom, se eu tenho muita grana, se eu tive muito reconhecimento, ó, grana, reconhecimento é o quê? É o poder. O cara chegou num ponto, numa posição onde o que ele fala acontece, tamanho o poder dele de influência. Então se eu tive muita grana, tive muito poder. E ele confessa já em várias entrevistas que ele se relacionou com muitas pessoas diferentes, que ele tinha um problema de ser muito... ter um apelo sexual muito forte. Então ele teve muito sexo. Então ele vira e fala assim, né, a reflexão dele: eu tive muito dinheiro, muito poder, muito sexo e não fiquei feliz, logo a felicidade não existe. Percebam como ele está condicionando a felicidade apenas a coisas materiais, né? Olha, se não está no material, obviamente a felicidade não existe. E isso é uma das maiores balelas e falácias, enfim, e inverdades da história. Vale sempre a pena a gente citar Boécio, né? Boécio ajuda a gente a entender o que esses influencers não conseguem perceber e ajuda a gente a evitar cair na lábia desses influencers. Porque a gente vai sair na maluca, né? na louca, querendo ali a felicidade, porque as pessoas que estão seguindo os influencers e entram numa casa de aposta ali, a recomendação desses caras, essas pessoas estão buscando a felicidade. Só que, obviamente, elas são um subproduto das pessoas que elas acompanham na internet. E essas pessoas acabam divulgando isso. Então, se eu busco no material, no poder, no sexo e no dinheiro e não tenho a felicidade plena, quer dizer que a felicidade não existe. E Boécio ele vai falar pra gente o extremo contrário. A felicidade verdadeira, o bem supremo, ele não é material. Ele é metafísico. Ele está acima desta realidade, tá certo? Porque o bem supremo ele tem que conter nele, ele tem que abranger todos os outros bens. Porque senão ele não é um bem em si mesmo. Ele não é o bem supremo. Se eu tenho um bem que me falta algo, não é um bem supremo. Se eu tenho acesso a um bem e ele é contingente, eu preciso ter mais, ele não é um bem, tá certo? E perceba como que as coisas mundanas, né, que são bens, são desejáveis, né, mas quando você está para longe da filosofia, tá certo? Para longe da verdade que a filosofia vai nos trazer, para longe de Deus, que é a verdade, o ato, né, o ato puro da inteligência, você vai cair em armadilhas, tá certo? Essa é uma das grandes questões que o homem moderno não discute em momento algum, né? A gente acredita que se eu tiver acesso a muita grana, eu tô feito, enfim. E o John Vlogs, ele tem aí vários vídeos dele, ele tem uma vida bem ativa nessa questão, ele tá sempre com mulheres muito bonitas, ele tá sempre em locais muito, muito caros, hotéis, enfim, Las Vegas. Ele é uma figura de autoridade na área dele, ele é respeitado, então ele tem poder, sexo e dinheiro a hora que ele quiser. Então como que a gente não cai nisso? Simplesmente faça um exame disso tudo e veja como que essas coisas elas estão associadas à roda da fortuna. E a roda da fortuna ela favorece as pessoas de maneira aleatória, né? Boécio, o autor do livro A Consolação da Filosofia, ele escreve esse livro estando preso, prestes a ser executado. Ele era um líder de estado muito respeitado na Roma antiga, se eu não me engano, no século V. Ele tinha muita grana, porque era um nobre. E eu não sei se eu acredito que ele tenha tido muitas relações sexuais sim, mas ele era casado, enfim, ele tinha a família dele, ele aparentemente não era promíscuo nessa questão. E da noite pro dia ele é acusado de traição, a moral dele vai no chão, as pessoas falam mal dele, começam a denegrir a imagem dele, começam a atacá-lo, ele é preso, ele é caluniado, ele é difamado, ele é espancado na cadeia, os bens dele são confiscados, a família dele da noite pro dia se vê na pobreza, e ele tá lá chorando na cadeia, prestes a ser executado. Entre uma tortura e outra ele começa a escrever A Consolação da Filosofia, e ele fala assim: olha, as musas da poesia, da música, da retórica estão aqui me consolando. Eis que chega uma dama alta, com os olhos assim em chamas, e essa dama, que é a dama da filosofia, chega tocando as musas dali, né? Fala: vamos embora, que vocês não são musas, vocês são prostitutas. A consolação de vocês em nada vai fazer bem pra ele e vai fazer ele perder a razão, vai fazer com que ele perca a sanidade, que é a única coisa que ele ainda pode ter controle. E em resumo,
para não me estender mais aqui, Boécio vai dizer pra gente que ele vai chegar em várias reflexões ali conversando com a dama da filosofia, e Boécio obviamente existiu, então isso é muito mais interessante você saber que o cara escreveu tudo isso prestes a ser executado, de que o bem, o verdadeiro bem, ele é supremo, ele abrange todos os outros bens e ele pode ser alcançado em qualquer situação. Você não precisa ser rico, você não precisa ser poderoso, você não precisa ser uma pessoa bela, erótica, enfim, que tem vários parceiros, várias parceiras sexuais, pra estar naquele estado de bem supremo. O bem supremo, ele só é obtido quando você está alinhado com a verdade, tá certo? A verdade, filosoficamente falando, né? Onde você vai, por meio da filosofia, chegar até o que é a verdade. E aí a gente cai em Sócrates, né? A pergunta de Sócrates, quid est, o que é? Sócrates, quando ele pergunta o que é determinada coisa, ele assume que a verdade sobre aquela coisa existe. E o homem moderno, mais uma vez, vai fugir da verdade. Qual que é a definição do homem moderno? É o relativismo. A verdade, se existir, é relativa. Depende do contexto, depende da pessoa. Ou o ceticismo. A verdade não existe. Então, o homem moderno, ele tá fadado a cair nesse tipo de armadilha. Porque ele foge da tradição filosófica da busca da verdade e ele foge de Deus. Boécio vai falar, não tem como fugir da verdade. Se você quer o bem supremo, não tem como fugir de Deus. Tá certo? Se você quer o bem supremo, quer evitar buscar as coisas que vão te levar para a ruína, busque primeiro a verdade, filosoficamente falando, tá certo? Vá atrás da verdade, pois ela existe, ok? E esteja, coloque-se ali abaixo de Deus, porque uma vez você colocando-se em Deus, você está naquele que é o verdadeiro bem, você está com aquele que é o verdadeiro bem. Deus não precisa de nada de você, Deus não quer que você, não vai cobrar de você que você esteja num determinado grau de status social, de dinheiro, de poder, para que você esteja com ele, para que você venha a ter com ele. E Deus, meus queridos, ele tem tudo, porque tudo vem dele. Tudo vem do bem supremo, que é Deus. Então, por que ficar galgando as coisas mundanas se você pode estar lá no bem supremo, se você pode estar diretamente com a fonte de todos os bens, tá certo? Na prática, o que significa isso pra gente? Significa você examinar a sua vida, examinar as suas crenças, ver se elas estão alinhadas com a busca pela verdade, ou se tudo que você acredita é líquido, se para você não existe conceito de verdade, não existe conceito de amor, não existe conceito do que é correto, não existe conceito de matrimônio, não existe conceito de gestação, não existe conceito da vida humana, se você sai aceitando qualquer... Não, vida é só depois que nasceu. Ah, isso é relativo, depende se a mulher quer tirar, se ela não quer. Se você não tem conceitos verdadeiros e para você tudo é relativo, ou pior, se pra você não existe verdade alguma, sinto muito, mas você está fadado a cair nesse tipo de armadilha mais vezes. E em segundo lugar, se você não dirige a sua vida pro bem supremo que é Deus, mais uma vez, se você está longe da verdade, se você está longe da filosofia, e você está longe de Deus, você está fadado a essas armadilhas. Tanto a se tornar um influencer como o John Vlogs, que vai colocar ali dinheiro, poder e sexo acima de tudo, e vai começar a ter John Vlogs, essa galera aí, daqui, nos próximos anos a gente vai acompanhar essa galera, eles vão ter cada vez mais problemas, porque a sua alma foi feita para buscar a Deus, a sua alma ela foi feita para voltar para o Criador. Se você não busca, você vai ter um atrito entre o seu corpo físico e a sua alma, vamos colocar assim. Então, essas pessoas, John Vlogs, assim como o Felipe Neto, a gente já vê Felipe Neto ter tantos problemas psicológicos, essas pessoas vão entrar cada vez mais em parafuso, porque não há dinheiro no mundo, nem sexo, nem poder, que vá suprir a fome e a sede da sua alma pela água da vida, pela água viva, tá certo? Que é Deus. E muito menos, não há conceito relativo nenhum que vá ser capaz de enganar você, que no fundo sabe que a verdade existe. Basta lembrar o exemplo que eu citei agora há pouco. Se você, quando for traído, for chifrado, vire para a pessoa que te traiu e fale, bom, mas você não cometeu nenhum crime, né? Então você não fez nada de errado. Muito improvável que você consiga verdadeiramente falar isso e acreditar nisso. Se você não cometeu nenhum crime, você não fez nada de errado, então não há problema nenhum na traição. Muito pouco provável, tá certo? Bom, pessoal, essas são algumas reflexões que a gente tem aqui. O último vídeo do ano antes do Natal. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Lembrando vocês de se tornarem membros do canal, é por conta dos nossos membros que a gente consegue trazer vídeos assim mais reflexivos, ok? Não deixem de se inscrever, perfeita? Inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo e deixem aí comentários e recomendações para próximos vídeos. Vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!